Então, retomando aqui, capítulo 18, sobre os 6 tipos de sofrimento. Quais são esses 6 tipos de sofrimento que Tsongkhapa vai falar? E que nós devemos meditar sobre eles, para tentar nos desiludir do samsara. Então, refletir sobre os 6 tipos de sofrimento. O primeiro, o sofrimento da incerteza. O segundo, o sofrimento da insaciabilidade. O terceiro, o sofrimento de repetidamente deixar o corpo. O quarto, o sofrimento de renascimentos sucessivos. O quinto, o sofrimento de quedas repetidas. E o sexto, o sofrimento de estar sozinho. A gente vai ver agora com detalhes, né, como que cada um desses diferentes tipos de sofrimento se desenrola em nossas vidas, nas vidas de vários seres. O sofrimento da incerteza, da existência cíclica, do samsara, nada é certo, nem nesta vida, nem em vidas futuras. Parentes viram inimigos, inimigos viram parentes, inimigos viram amigos, etc. Então, tudo é impermanente no samsara. E algo que agora é bom pode se tornar ruim no futuro. Uma relação com alguma pessoa que agora é boa pode se tornar ruim e vice-versa. Há sempre esse princípio da incerteza, da impermanência. A gente não tem como prever. Ou melhor, nós, pessoas normais, não temos como prever. Como o ensino Tantra é ensinado por Subarro, é um texto que é muito citado em vários textos budistas. Subarro também foi um importante budista indiano, lá dos inícios do budismo na Índia. Num espaço curto de tempo, o inimigo pode virar um amigo e o amigo pode virar um inimigo. Então, mesmo se a gente não pensar no esquema de vidas futuras, isso acontece na nossa vida. A pessoa que às vezes a gente não se dava bem, vira nossa amiga, e vice-versa, também acontece bastante. Ambos podem se tornar indiferentes, ou quem é indiferente pode virar inimigo, ou um amigo íntimo, um amigo próximo. Também tem isso, né? Nem sempre essa polaridade de amigo e inimigo, mas também tem as pessoas que são indiferentes, aquelas pessoas que se tornam completamente esquecíveis mesmo, né? Que param de ter algum papel importante na nossa vida. Mas o ideal é pensar em todas as pessoas, amigos, inimigos e neutros, como nossos instrutores e desenvolver um senso de impessoalidade para com elas. Ao meditar sobre isso, você deve observar o surgimento do apego e da hostilidade que derivam da distinção entre amigos e inimigos. Esteja ciente de que no samsara não se pode confiar em nada, em absolutamente nada. Desencante-se. Então, de novo, essa ideia da incerteza, né? Que mesmo que a gente se apegue a uma pessoa e ache que ela vai estar sempre lá do nosso lado, uma hora ela pode não estar mais. E aí pode ser por uma questão, né? Teve alguma briga, algum desentendimento, e às vezes a gente nem sabe o porquê. Às vezes ela se ofende com alguma coisa e a gente não entende o porquê, né? Foi algo que a gente falou, mas que não falou com uma intenção de ofender. Ou às vezes ela simplesmente deixa o nosso espaço de convívio, vai embora por algum outro motivo, ou morre, etc. Então a gente não pode ficar contando sempre com as outras pessoas. Nós temos que tentar ajudar as outras pessoas, os outros seres, mas não colocar todo o nosso destino achando que as outras pessoas estarão sempre do nosso lado. O segundo tipo de sofrimento é o sofrimento da insaciabilidade. Cada um de nós tomou mais leite do que o necessário para preencher os 4 oceanos. No entanto, os seres do samsara estão dispostos a beber ainda mais do que isso. Esse é um trecho de Carta a um Amigo, do Nagarjuna, que é um texto até que acho que vale a pena a gente trabalhar no futuro, né? Nagarjuna foi um importante filósofo budista, um grande expoente, o fundador da escola Madhyamika. Então, toda a filosofia que vai guiar Tsongkhapa, a base, a gente encontra nos escritos de Nagarjuna, principalmente. E Nagarjuna, então, vai falar aqui, né, e a gente pode até pensar no excesso de leite que a humanidade bebe,
inclusive leite de outros animais, né, como o leite de vaca, como se a gente fosse bezerro. E a gente tomou mais leite do que o necessário para preencher os 4 oceanos. Tomamos o leite de nossas mães durante várias e várias vidas, renascendo sucessivamente durante muitas e muitas vidas, né? A gente não consegue localizar quando foi que a gente começou a renascer. E também tomando leites de outros animais, né? Principalmente leite de vaca, conforme a gente vai crescendo ou consumindo alimentos que vêm do leite de vaca, ou de cabra, ou de outros animais. Só que no samsara, os seres estão dispostos a beber ainda mais do que isso. É sempre essa insaciabilidade, essa metáfora do leite, que vale para qualquer tipo de alimento e vale para vários outros tipos de experiências. A gente sempre quer mais. Essas experiências vão sempre se repetindo. Ao refletir como você não tem falta de experiência, como não lhe falta experiência acerca das maravilhas e sofrimentos da existência cíclica, do samsara, desencante-se. Então, refletindo de que eu não estou bebendo leite pela primeira vez nessa vida. Também não estou bebendo leite pela última vez nessa vida, provavelmente. Na próxima vida, vou nascer de novo e provavelmente, muito provavelmente, vou ser alimentado com o leite materno e talvez outros leites por aí, né? Podemos pensar em leites vegetais também. Quem sabe até lá a humanidade já tenha parado de consumir leite de outros animais, mas nenhuma dessas experiências que a gente tem são completamente novas. A gente tende a repetir padrões kármicos enquanto está no samsara, repetir nossos padrões de comportamento, repetir até mesmo certas situações devido a esses padrões de comportamento que vão se configurar e vão levar à tona determinadas situações, que não vão ser completamente iguais, mas também não vão ser muito diferentes. Como a gente já falou em outras reuniões, né? Por um lado, o budismo diz que a gente muda a todo momento. A pessoa que eu sou hoje não é a mesma pessoa que eu era quando eu tinha 15 anos. Certamente não é a mesma pessoa que eu era quando eu era criança. E também não é a mesma pessoa que eu serei se eu chegar aos 70 ou 80 anos. Mas, por outro lado, a gente não muda muito. A gente não muda tanto assim, porque muitos dos nossos padrões de comportamento que estão em camadas mais profundas da mente, né, no que numa linguagem ocidental a gente chamaria de inconsciente, eles estão lá latentes. Essas experiências estão sendo coletadas, a gente está com a nossa mente coletando sementes kármicas que uma hora ou outra vão brotar. Então, os nossos pensamentos, as nossas falas e as nossas ações, elas tendem a se repetir. Mesmo que a gente mude bastante em muitos aspectos, em outros aspectos, a gente continua cometendo erros parecidos e acertos parecidos também. A gente continua com aquelas mesmas inclinações, não só nessa vida, mas em outras vidas também. Esse é o poder do samsara e é o poder dos samskaras também, o poder das tendências kármicas. Então, muitas vezes a gente busca uma experiência achando que é algo novo, que vai revolucionar a nossa vida, mas na verdade é algo que provavelmente a gente já buscou em vidas anteriores e que provavelmente não revolucionou a nossa vida. Muitas das nossas atrações e repulsões, elas não vêm dessa vida. Então, inclusive atrações por coisas boas, né? Se estamos aqui falando de budismo, agora nesse momento, possivelmente muitos de nós aqui tivemos contato com o Dharma em vidas passadas, estudamos o budismo de alguma forma em vidas passadas, ou nada disso é realmente novo para nós. A questão é como que a gente vai lidar com esses assuntos conforme a gente redescobre esses assuntos em nossas vidas. Você busca prazeres na busca de satisfação, ou você persegue prazeres na busca de satisfação. Mas os prazeres mundanos nunca te satisfazem, não importa o quanto os aproveite. A gente pode consumir tanto sorvete quanto for possível. Uma hora a gente vai ficar enjoado, vai ter diarreia, vai cansar do sorvete, vai ficar um tempo sem consumir o sorvete. Mas aí vão passar algumas semanas
alguns dias, às vezes, e a gente vai, de novo, ter aquele desejo de consumir o sorvete. E ainda assim não vai se satisfazer. E mesmo que isso nos cause mal, a gente também não vai parar totalmente de consumir. Esse é o grande problema do samsara em relação aos nossos apegos e em relação às nossas aversões também. A gente vai sempre seguindo a forma como a nossa mente se direciona por esses apegos e aversões, na busca dos prazeres, dos sentidos, na busca de se sentir bem, né, de uma felicidade mundana, e que é ok, né, todos os seres buscam a felicidade, buscam o bem-estar e buscam se afastar do sofrimento. A questão é a gente desenvolver a sabedoria para saber que só buscar prazeres mundanos, só buscar a felicidade mundana por si só, não vai nos trazer a felicidade genuína de que o budismo fala, né? A gente tem que tomar cuidado com a palavra felicidade também, porque o budismo aqui, quando ele fala que a libertação do samsara, a libertação do sofrimento, é encontrar a felicidade, não é uma felicidade mundana. Talvez a palavra mais próxima que a gente teria na nossa língua seria contentamento, um contentamento genuíno que está acima das circunstâncias, que está acima desses jogos de prazer e dor e atração, repulsão, apego, aversão. E está acima do eu, está acima da satisfação egóica, da satisfação do ego. É um outro tipo de felicidade. É um contentamento com o fluxo natural da vida. Numa linguagem taoísta, é seguir o fluxo do Tao. É um contentamento com a nossa natureza espiritual, com as instâncias mais elevadas que existem no cosmos. É um contentamento que se está alinhado com aquilo que é pleno, com a plenitude, com a natureza iluminada, com a natureza Buda. Então é bem diferente do que a gente entende como felicidade, né? E é importante até fazer essa distinção, porque muitas vezes a gente vê o budismo sendo usado como uma espécie de psicoterapia mundana que vai fazer com que as pessoas fiquem mais felizes, com que as pessoas fiquem mais funcionais no samsara, fiquem mais satisfeitas com o samsara. E realmente pode ajudar. Claro, se a gente desenvolver um pouquinho desses assuntos, desses temas na nossa vida mundana, cotidiana, isso vai nos ajudar, com certeza. Mas isso por si só não vai nos trazer esse tipo de contentamento mais elevado, que é a proposta do budismo, que não é só uma felicidade mundana. Hora após hora, o anseio cresce. E por causa disso, você vaga por eras e eras no samsara. Então, esse anseio por essas sensações agradáveis, essas sensações mundanas agradáveis, ela vai crescendo hora após hora. Né? A gente está sempre pulando de um galho para outro. Né? Nós somos, tem até naquela imagem da roda do samsara, que depois a gente vai trabalhar com ela, que a consciência ela é representada por um macaquinho que está pulando de um galho para outro, exatamente por causa disso. A nossa consciência dual, né, Vijnana, porque a gente está sempre pulando de uma experiência para outra em busca do bem-estar, em vários níveis, né? Não é só não só aqueles prazeres que a gente pode pensar como mais grosseiros, como o prazer que pessoas têm consumindo substâncias, o prazer que pessoas têm com comida, o prazer sexual e esses tipos de prazer que na cultura cristã também são criticados, etc. Mas até outros prazeres mais sutis também, prazeres intelectuais, prazeres com a arte, com a estética, prazeres emocionais, com sensações mais abstratas, tudo isso ainda está no samsara. Tudo isso ainda vai continuar nos empurrando, nos fortalecendo esse anseio e nos empurrando rumo ao samsara, enquanto a gente não desenvolver a sabedoria que entende que tudo isso é um eu que está querendo ser adulado, que está querendo se adular e por isso desenvolve apego por todas essas coisas e acha que todas essas coisas vão trazer um contentamento que não vão trazer. Né? Essa felicidade ela sempre nos escapa, porque a felicidade do samsara ela é só uma sombra
é só um reflexo da verdadeira felicidade, da felicidade do nirvana. Então, ela vai estar sempre manchada pela insatisfação. E aí a gente tem que entender isso, nos ajuda, como eu falei, na vida mundana, porque a gente entende que aquele momento que a gente está tendo agora de euforia, de alegria, por alguma questão mundana, ele vai passar. E ele tem que passar, porque é da natureza do samsara que ele passe. O sol ele se ergue e ele se põe. E é assim que as coisas funcionam. Por um lado, por um longo período de tempo, você experienciará sofrimento intolerável, e nenhum desses prazeres causará algum tipo de alívio real. Então, também, por longos períodos de tempo, nessa busca incessante, nessa ânsia que a gente também vai experimentar o sofrimento. E o sofrimento aqui não precisa nem ser só aquelas descrições dantescas do inferno que a gente vê, dos vários tipos de inferno, né, que a gente vê em muitos textos budistas, mas o próprio sofrimento de nós não conseguirmos estar próximos dessas coisas que nos dão prazer. O sofrimento da memória, né? Lembra que o budismo vai falar em três tipos de sofrimento, três tipos de dukkha, ou insatisfação. O primeiro tipo, que é a dukkha dukkha, sofrimento propriamente dito, que é aquele sofrimento da doença, o sofrimento físico, é o sofrimento da dor física, o sofrimento do envelhecimento também, conforme o nosso corpo vai ficando mais rígido e conforme a vida vai ficando mais difícil. O sofrimento material, da pobreza, da fome, todos esses tipos de sofrimento mais grosseiros, né, todos os tipos de doença, eles fazem parte desse primeiro tipo de sofrimento. Tem o segundo tipo de sofrimento, que é o sofrimento associado à memória, que já é um sofrimento mais psicológico, já é um sofrimento mais associado ao fato de que ou aquilo que me dava prazer parou de me dar prazer, virou uma fonte de dor, como eu falei, o sorvete, né? Eu tomei tanto sorvete que eu comecei a ter diarreia, comecei a passar mal, mas aí eu busco de novo aquela sensação, empurrado por essa ânsia, por esse anseio, por essa compulsão de repetir aquela experiência boa, antes de ter se tornado algo ruim, de tentar repetir o passado. E aí nessa busca de tentar repetir o passado, de tentar repetir as experiências boas, né, sendo que não tem como repeti-las, a gente acaba gerando uma relação com o tempo que é uma relação de insatisfação, que é esse sofrimento em relação à memória. A gente vai construindo uma noção de tempo que é norteada pela insatisfação. E que também é necessário, se a gente souber usar isso para nos desiludirmos do samsara, isso pode ser usado de forma positiva. E tem o terceiro tipo de sofrimento, que é um sofrimento que a gente pode chamar de existencial, é uma tendência natural dos seres, né? Não é culpa nossa, nós não pecamos, nós não estamos sendo punidos por nenhum Deus, mas é como o samsara se manifestou, é como o cosmos se manifestou, como as realidades mais materiais se manifestaram, em que há a separatividade, o sofrimento causado pela separatividade. E como nós temos a vidya, nós somos guiados por a vidya, por essa ignorância acerca da nossa verdadeira natureza, pela ignorância de acharmos que a nossa separatividade ela é tudo que há, que o nosso eu ele tem existência inerente, independente. Né? Quando a gente fala de que o eu é vazio de existência inerente no budismo, a gente quer dizer de que ele é vazio de separatividade, ele é vazio de existência independente. Ele só existe na relação sujeito-objeto, na relação entre eu e outros, e ele só vem à tona nesse encadeamento de interdependência total entre todas as coisas no samsara. Que a separatividade, na verdade, ela, ela só vem a ser essa ilusão, a aparência de separatividade, ela só vem a ser devido à interdependência. A verdadeira natureza de tudo é a interdependência, ou seja, é o vazio de separatividade, é a falta de separatividade, é a falta de, que a gente pode pensar, de uma essência individual para cada coisa. Porque o Dharmakaya, que é
a essência que está presente em tudo, que é o que dá base para toda a vida no cosmos, né, o que a gente chama de Dharmakaya no budismo, mas que em outras linguagens indianas vai ser chamado de Atman. Isso não é individual, isso está presente em tudo. O Nirvana não é exatamente algo individual, ele é um estado que está aí. Nós ainda não conseguimos percebê-lo, mas ele não é uma coisa individual. Então, mas como nós não conseguimos perceber isso, nós ainda não temos a sabedoria, nós ainda não temos prajna que compreende isso, e nem temos a percepção direta disso, ou não temos a sabedoria, então não temos prajna, também não temos jnana. E porque não temos isso, então o nosso anseio pelas experiências do mundo, guiados por avidya, e aí pelos kleshas, pelas aflições subsequentes, como apego e aversão, se fortalece. Então, hora após hora, o anseio cresce. E por causa disso, a gente vaga no samsara por eras e eras. E por um longo período de tempo, vem um sofrimento que é intolerável, que é esse sofrimento de estar no samsara. É essa tendência mesmo de ter esse sofrimento, que é a avidya. A avidya é intolerável. A gente busca essas outras experiências para esses prazeres temporários, mundanos, essas felicidades mundanas, para tentar aliviar o sofrimento que a avidya nos causa, que a separatividade nos causa. Só que nenhum desses prazeres causará algum tipo de alívio real. Assim como um leproso, atormentado por coceira, busca inutilmente se aliviar no fogo. Assim você deve entender os prazeres sensuais. Então é como se a gente estivesse com uma coceira e a gente se joga no fogo. Só que o fogo vai queimar. O fogo não vai aliviar a nossa coceira. Pode até aliviar um pouquinho no começo, dependendo da intensidade, mas depois pode piorar bastante. E assim a gente tem que entender os prazeres sensuais. Aqui, por sensual, quer dizer que é os prazeres relacionados aos sentidos, né, aos 6 sentidos da linguagem budista. Sensual não é no sentido de que sensual em linguagem, em textos filosóficos, e a gente vê também textos ocidentais mais antigos, não se refere só a questões de sexo, né? Porque hoje a gente usa a palavra sensual no sentido muito relacionado à atração sexual, etc. Não. Sensual aqui é um sentido mais amplo. Seriam os prazeres que são advindos de experiências relacionados aos nossos 5 sentidos, né? A visão, o olfato, o paladar, o tato, o ouvir também, e também o 6º sentido no budismo, que é o pensamento agindo. A mente pensante, manas, é o 6º sentido da linguagem budista. O órgão mental que pensa, que traduz e que acaba se apegando às experiências de acordo com as sensações que são aprendidas por meio desses outros 5 sentidos. Então, a gente vai projetando toda uma série de desejos novos, ou melhor, vai recauchutando, né? Vai reciclando também desejos antigos, principalmente. Né? Os desejos novos sempre ligados a experiências antigas, isso que eu quero dizer. E nisso a gente vai se jogando nas experiências do samsara. Mas isso não vai trazer o contentamento. Pode trazer felicidade no nível mundano? Pode, claro, né? E não é que seja algo condenável. O budismo não é catolicismo, não é uma questão de ficar se punindo por, é, por ver beleza no mundo, por ver beleza com sentidos, mas é uma questão de entender de que essa beleza ela é passageira, de que essa beleza que existe no mundo e essas sensações agradáveis que existem no mundo, que muitas delas experimentadas de forma moderada, são ok, né? Nós estamos no mundo para usar os nossos órgãos dos sentidos e entender o mundo, mas o problema é quando isso vira compulsão. E nós todos estamos tomados por essa compulsão, devido ao apego e devido à aversão. Então a gente tem que entender que essa compulsão
às sensações, aos prazeres dos sentidos, esse apego e a aversão a tudo aquilo que de alguma forma me afasta dessas sensações, tudo isso vai vai só me causar mais sofrimento no futuro. Vai só reforçar esse padrão kármico no futuro. E vai causar confusão, não só em relação a mim mesmo, na minha relação com as coisas, mas também nas nossas relações interpessoais, obviamente. E as nossas relações interpessoais, elas são, em grande medida, afetadas por isso. Nossos apegos e aversões às pessoas, né? Pessoas que nos fazem nos sentir bem, pessoas que nos fazem nos sentir mal, etc. Então se tornam apegos e aversões aflitivos aqui. É sempre nesse sentido de aflição mesmo. Claro que existe uma dimensão que a gente pode até chamar de apego, né? É um apego que não é exatamente aflitivo, que é, por exemplo, né, uma mãe que tem que cuidar do seu filho, ou o amor incondicional, o amor a amigos, o amor a pessoas que nos fazem bem, etc. Isso não é para ser interpretado como apego nesse sentido de aflição, né? A gente tem que tomar cuidado com as palavras em português, porque o português não é o sânscrito, então não tem a complexidade filosófica do sânscrito, que foi uma língua criada para, para o Dharma, para explicar o Dharma eterno. E da mesma forma, depois o tibetano, também, em grande medida, também foi muito influenciado. A escrita tibetana foi muito influenciada pela tradução desses textos do Dharma budista. Já o português é uma língua em que muitas das palavras, que até poderiam ter significados parecidos, se a gente voltar no grego, no latim, elas perderam. Então a gente tem que tomar cuidado também com o uso dessas palavras. Você consegue o que quer, usa até a exaustão e então adquire mais. E assim não está satisfeito. O que pode ser mais doente ou doentio do que isso. Então a gente acaba conseguindo muitas coisas que a gente quer, né? Claro que muitas coisas que a gente quer ou que a gente espera, idealiza, elas não vão acontecer do jeito que a gente quer. E algumas coisas a gente não vai conseguir. Muitas, na verdade, né? A gente não vai conseguir na vida. Mas muitas a gente consegue. E quando a gente consegue, a gente usa até a exaustão. E vai adquirindo mais, né? E essa é a história humana. Eu posso... a gente vê na história muitos exemplos, né? Principalmente em relação ao acúmulo de bens materiais. Quanto mais as pessoas têm, mais elas querem mais. E quem não tem também quer. Porque a gente vive num mundo em que... num mundo muito cruel, né? Exatamente porque está regido pelo poder das aflições mentais, está regido por avidya, ou numa linguagem gnóstica, que regido pelos arcontes, é um playground dos arcontes, que são essas emoções negativas. E ainda assim, a gente não se satisfaz. A gente busca mais e mais e não se satisfaz, o que pode ser mais doentio do que isso. Já André Umin diz, em sua carta a um discípulo, que ser não veio ao mundo centenas de vezes. Mais do que isso, até. Que prazer não foi experienciado por incontáveis vezes. Nenhuma experiência, como eu falei, nenhum prazer que a gente está tendo aqui na vida, os nossos prazeres, os sentidos, nenhum prazer é novo. Entretanto, mesmo quando adquirem algo, o seu apego continua a crescer. Então tem alguma coisa errada, porque eu busco isso para ter um alívio, né, para parar de ter ansiedade, parar de ter essa ânsia, parar de sofrer, mas o apego só cresce. Isso não resolve meu problema. Não há sofrimento que não tenha sido experienciado muitas vezes. As coisas que desejamos não nos trazem satisfação. Então, por que se libertar? Por que não se libertar do apego ao samsara? O capítulo anterior, né, tratou daquelas pessoas de pequeno escopo, que são aquelas pessoas que estão preocupadas em se dedicar à prática da virtude para ter uma vida, ter condições mais favoráveis, uma vida mais favorável no futuro. Uma vida futura mais favorável, continuando a ter acesso ao Dharma, etc. Mas esse karma positivo, né, ele tem muitos problemas, porque ele se esgota,
acabar numa vida tão favorável que eu vou me distrair com as benesses dessa vida e não vou continuar gerando karma positivo, vou acabar me deixando dominar pelo apego às facilidades materiais que essa vida propõe, que essa vida fornece, e vou acabar, na verdade, dando passos atrás. Né? A gente tem sempre que lembrar que o budismo não trabalha com evolução linear, porque o tempo é cíclico. A manifestação ela é cíclica. Nós vivemos na esfera do círculo do tempo. Tem um ensinamento budista que fala que, ao invés da gente tentar ficar tentando adivinhar quem a gente era em vidas passadas, por onde a gente andou, basta a gente olhar a nossa vida atual. Refletir sobre os nossos padrões de comportamento, os nossos erros, nossas qualidades também. E a gente vai ter uma ideia. A gente vai ter uma ideia de muito do que a gente pode ter feito em vidas anteriores. Dos padrões que a gente vem repetindo vida após vida. E guiados por esses padrões, como eu falei, às vezes a gente vai dar um passo para frente na caminhada espiritual. Às vezes a gente vai dar passos para trás. Então, não há sofrimento que não tenha sido experienciado muitas vezes também. Né? Assim como não há um prazer que não tenha sido experienciado por incontáveis vezes, o sofrimento também. Ele não é novo. Dukkha está aí desde que o samsara é samsara. Dukkha está presente, o sofrimento está presente. E todos os seres que estão no samsara, que estão presos ao samsara, estão, infelizmente, experienciando miríades de incontáveis sofrimentos. Sofrimentos inimagináveis do nosso ponto de vista humano. Mas se a gente pegar as descrições que o budismo faz, né, de como os animais sofrem, ou como seres de reinos mais infernais também, de reinos infernais, os fantasmas famintos, como que esses seres sofrem também. Então, nos vários mundos que existem, eu imagino que para um bodhisattva, eu imagino que para os grandes bodhisattvas, para os mahatmas, o grito de sofrimento dos seres deva ser ensurdecedor. Porque eles percebem como eles já superaram o seu próprio sofrimento mundano, né? Eles já se libertaram do samsara. Então eles têm mais clareza sobre o sofrimento dos outros seres. E essa é a questão aqui no caminho, é a gente tirar o foco em nós mesmos e começar a ouvir o grito dos outros seres, começar a ouvir o grito dos outros. As coisas que desejamos não nos trazem satisfação. Então, por que não se libertar do apego ao samsara? O sofrimento ele vem sendo experienciado muitas vezes, repetidamente. A gente repete nessa busca por boas sensações, por felicidade mundana. Só que essas coisas não vão nos trazer satisfação. Então, vem o sofrimento. Logo, o melhor é se libertar do samsara. E aí nós chegamos à conclusão daquele praticante de médio escopo, que é aquele que percebe de que não adianta só ficar buscando uma vida melhor. Porque primeiro eu posso acabar me perdendo no caminho, posso dar um passo para trás, ou vou continuar nesse jogo para sempre. Então, o melhor é me dedicar ao Dharma para, de fato, desenvolver a meta de me libertar do samsara. Para, de fato, me libertar desse jogo. Para, de fato, alcançar a autonomia. A autonomia sobre esse processo. E, claro, no Mahayana, né, isso é tanto comum ao Mahayana quanto ao Hinayana ou Theravada. A diferença do Mahayana, como a gente vai ver mais adiante, é que também vai ter o volta do Bodhisattva, de que mesmo uma vez liberto do samsara, né, e lembrando sempre que é uma libertação temporária, não é como a libertação última de um Buda, mas mesmo se libertando do samsara, pelo resto desse kalpa, ainda assim o ideal é fazer o voto do Bodhisattva para retornar ao mundo e continuar auxiliando
os outros seres, para continuar atuando em prol dos outros seres. Lembre-se dos corpos incontáveis que no passado você exauriu por nada, devido ao desejo. Nós temos incontáveis vidas passadas, então nós exaurimos incontáveis corpos. Incontáveis corpos envelheceram, incontáveis corpos morreram. E para quê? Muitas das nossas vidas passadas, provavelmente por nada. Provavelmente só para reforçar os nossos defeitos, as nossas aflições. Então, agora, desta vida, busque a iluminação. Desenvolva a Shila e destrua o desejo. Então, desenvolva a Shila, que é a harmonia. A paramita Shila, que ela é essencial, ela que vai dar a estabilidade para que as outras paramitas possam florescer também, para que as outras virtudes possam florescer. Shila, lembrando, é a harmonia entre pensamento, palavra e ação. As ações em coerência com o Dharma. E assim destruindo o desejo. A gente tem que tomar cuidado com essa ideia de destruir o desejo, né? Porque às vezes pode, dependendo de como a gente lê, dá a impressão de que a pessoa não vai ter mais nenhum tipo de aspiração, de que ela vai virar uma ameba, mas não é isso. É destruir os desejos mundanos, destruir os desejos que são somente guiados pelos sentidos. Somente guiados, somente aquela busca incessante por mais experiências do samsara. Então é destruir o desejo samsárico. Mas existe um outro tipo de desejo, que é um desejo que às vezes a gente pode traduzir como aspiração, como uma aspiração mais elevada, o desejo de auxiliar os seres sencientes, o desejo de se libertar do samsara, o desejo de buscar a sabedoria. Isso também, em textos budistas, vai ser chamado de desejo. Eu sei que para nós ocidentais, né, e de novo aí vem a interferência, as sombras do catolicismo, as sombras do cristianismo ortodoxo na nossa mente, a gente pensa, não, mas que absurdo. A palavra desejo, ela é sempre uma palavra negativa, ela é sempre uma palavra ruim. Mas não, no budismo há uma outra dimensão de desejo. Esse nosso desejo apegado, esse nosso desejo que nos causa sofrimento, esse desejo samsárico, ele é só uma sombra, ele é uma sombra de um outro tipo de desejo, um desejo espiritual muito mais elevado, um desejo pelas coisas do alto, pelas coisas espirituais, o desejo pelo um, por exemplo, né? A gente vê muito na linguagem sufi também, que vai falar o amante e o amado. Então, por isso que a gente vê também muitas essas metáforas do desejo, assim como a gente vai ver também em imagens tântricas, também em visualizações tântricas, também no budismo. A gente vê também o uso dessa linguagem, esse desejo de buscar a união. E que união é essa? É a união Budimanas, de buscar unirmos manas com Budi. Porque isso é que vai nos trazer contentamento, isso é que vai nos trazer o verdadeiro bem-estar, isso que vai nos trazer, digamos, um outro tipo de prazer, um outro tipo de felicidade que não é essa felicidade e esse prazer mundano, mas é algo espiritual e completamente destituído das experiências dos sentidos. Então, aí de novo, o cuidado que a gente tem que ter com as palavras, né? Mas tem até a gente tem até uma deidade no budismo que representa o desejo purificado. O que é esse desejo purificado? É o desejo de libertar todos os seres do samsara. Tem uma deidade chamada Vajrayogini, que ela é vermelha, inclusive, e muito enfatizada na escola Gelugpa, uma deidade irada que pisa sobre cadáveres, né? É uma prática avançada, então não é uma prática que a gente pode fazer levianamente, que é uma prática que tem bastante poder, essa visualização, e que requer determinados tipos de transmissões, mas Vajrayogini, por exemplo, representa isso, representa a paixão purificada, que já não é mais a paixão por experiências dos sentidos, não é mais a paixão pela busca por prazeres mundanos, né? Sejam quais tipos de prazeres, mas é o prazer do Dharma, o prazer de buscar libertar todos os seres sencientes, o prazer da virtude, o prazer de Shila,
Então existe uma natureza de, de prazer nas virtudes, e que na verdade é o verdadeiro prazer, é o verdadeiro bem-estar, é a verdadeira felicidade. Toda a felicidade, tudo que a gente chama de felicidade, prazer e desejo em termos mundanos, tudo isso é só uma sombra. Lembre-se dos corpos incontáveis que no passado você exauriu por nada devido ao desejo. Então, devido a esse desejo samsárico, a esse desejo ligado aos kleshavaranas, ligado à avidya, ligado a um eu que quer ter boas sensações. Tantas vezes quanto a grãos de areia no Ganges, né? Essa metáfora a gente vê muito no budismo. Imagine quantos grãos de areia há à beira do Ganges, do rio Ganges. Você falhou em agradar aos Budas e ignorou os seus ensinamentos, tais como esse. Então, mesmo que a gente esteja se dedicando ao Dharma, e mesmo que a gente não esteja tendo acesso a esse ensinamento pela primeira vez na vida, se nós ainda estamos aqui presos no samsara, então é porque nós não agradamos. Aqui agradar aos Budas não é no sentido idólatra, mas é no sentido de que nós não conseguimos, de fato, viver a vida do Bodhisattva. Nós não conseguimos nos tornar Bodhisattvas, ou Arhats, de fato. Então, por isso, nós não conseguimos ter Shila, de fato. Não conseguimos, né, seguir o que os mestres nos ensinam, o que os gurus nos ensinam, esses gurus autênticos, idôneos. Nós ignoramos os ensinamentos. A gente pode ter tido acesso, mas tinha hora que a gente falava sobre isso, que a gente estudava sobre isso, que a gente lia e meditava sobre isso. Mas aí, horas depois, a gente estava lá seguindo os prazeres do mundo, seguindo os desejos mundanos. Então, tudo isso causa um esquecimento, né? A gente pode lembrar desses ensinamentos durante 10% do nosso dia, mas o que a gente faz nos outros 90% do nosso dia? E aí, nisso, a nossa mente, o nosso discernimento vai ficando cada vez mais fraco também. Por isso que é importante ter sempre a vigilância mental e tentar desenvolver uma rotina. É claro que é melhor se a gente conseguir, nem que seja, ter 10% do nosso dia dedicado ao Dharma, né? O caminho é gradual, é lento mesmo, do que não ter nada. Mas, como a gente não consegue ainda ter 90%, 100% da nossa vida dedicada ao Dharma, então sim, a gente passa grande parte do tempo ignorando o Dharma. Mesmo se ganhasse as vastas maravilhas do samsara, elas seriam ilusórias. Tenha em mente os corpos incontáveis que você exauriu no passado. Então, de novo, essa ideia, né, da gente pensar mesmo, meditar sobre isso. Quantos corpos que a gente exauriu no passado? Por quantas mortes a gente passou? O sofrimento da morte, o sofrimento de ser afastado de tudo aquilo, de todo aquele ambiente que nos tornou familiar durante uma vida, das pessoas que se tornaram próximas durante a nossa vida, das coisas que nós gostamos de ter e de fazer durante a nossa vida. Então, todo esse sofrimento que a gente vai ter que passar nessa vida e vai passar durante incontáveis vidas, até que a gente consiga, de fato, chegar a um estado mais elevado, até que a gente consiga, de fato, chegar a um estado de Arhat ou a um estado de Bodhisattva. Então, experienciando o sofrimento sem sentido e ilimitado, né? O sofrimento, ele é ilimitado, porque mesmo nas coisas que aparentemente são fontes de prazer, como diz a voz do silêncio, há uma serpente enrolada. Mesmo naquelas flores que são bonitas, vai haver insatisfação, dukkha está presente. Enquanto houver samsara, vai haver dukkha. Porque enquanto houver samsara, vai haver avidya, a gente vai estar na esfera de Maya e vai estar guiado por avidya. Considera que continuará assim, a não ser que faça um esforço para mudar isso. Só depende de nós nos esforçarmos. Sendo gradual, é graduado. Não vai ser do dia para a noite, né? Mas Tsongkhapa não admite iluminação súbita, porque a nossa mente ela tem camadas inconscientes. E o inconsciente budista ele é muito mais profundo que o inconsciente da psicanálise, né? Porque o inconsciente da psicanálise, essa psicanálise mais comum, freudiana, ela vai tratar só das experiências da nossa vida atual, né? Freud não fala de outras vidas nem nada, ele era bem materialista.
Então, se refere muito aos recalques, às experiências da infância, etc., aos nossos traumas, etc. E muito guiado também pela questão do desenvolvimento da sexualidade. O budismo não. O budismo, o nosso inconsciente, ele é muito mais profundo. Ele é um inconsciente que é um fluxo mental que está passando por vidas e vidas, coletando experiências, que está sendo traumatizado vidas após vidas e que está sendo e que está sendo moldado também, está sendo moldado e moldando nossas experiências a todo momento. Então, a gente conseguir alcançar essa dimensão da nossa mente para conseguir de fato transformá-la, porque é lá que estão as raízes do sofrimento, é lá que está a vidya. A vidya não está na nossa mente consciente, quer dizer, até está, mas ela está só como a ponta do iceberg. Por isso que o processo de transformação da mente budista, o processo budista de transformação da mente, ele é um processo muito profundo, é um processo que a pessoa não vai conseguir fazer em uma única vida. Porque são muitos samskaras, muitas tendências dessas várias vidas, desses incontáveis corpos que eu exauri em vidas passadas, em incontáveis vidas passadas. E lembrando também que a gente está sempre ligado, né? Também nosso inconsciente budista, ele também está sempre ligado a algo que não é só nosso, já que a interdependência é uma regra, então vai estar ligado também ao inconsciente, ao que a gente chamaria também de inconsciente coletivo, né, como Jung fala. Então, vai estar ligado à própria experiência da humanidade como um todo também, aos vários arquétipos que permeiam essa experiência também. Então, o único jeito da gente tentar transformar isso tudo é nos esforçando, nos dedicando ao Dharma e aplicando as virtudes, para que cada vez mais elas vão se assentando na nossa mente, né? Na verdade, elas já estão lá também como um potencial. Arquetipicamente, elas já existem dentro de nós. Arquetipicamente, o Buda já está dentro de nós. A natureza Buda está presente em tudo. O Atman está dentro de nós. Então, é uma questão da gente conseguir cada vez mais se aprofundar nessas camadas da nossa mente, para que a gente consiga realizar a alquimia mental. Mais adiante, os textos do Amin também vão falar disso, dessa alquimia que é chamada de Lojong, que é a transformação da mente, trocar eu por outros, que é realmente alcançar o despertar da mente, alcançar a bodhicitta real, a mente desperta real. Quando essa substância sutilíssima, que a gente chama de mente no budismo, que os gregos chamam de psique, que os romanos chamavam de ânima, e ficou conhecida como alma no português, a gente conseguir despertar de fato a nossa alma, conseguir despertar de fato a nossa mente para a natureza luminosa, a natureza de clara luz, que é o que ela realmente é, que é um sopro do átomo, que Budi está nela. Então, é conseguir ligar o interruptor que vai fazer com que a lâmpada de Budi acenda e ilumine manas. Mesmo se ganhasse as vastas... Ah, não, isso aqui eu já vi. Então, desenvolve um senso de desencanto. Né? E o jeito da gente se esforçar é se desencantando com as experiências ilusórias, se desencantando com os apegos e com as nossas aversões. No budismo a gente não acrescenta nada, a gente só tira. A gente tem que se esvaziar do apego, se esvaziar da aversão, se esvaziar de tudo isso, se esvaziar de eu. E a partir do momento que a gente se esvazia, uma outra coisa vai surgir. No samsara, há muitas viradas de sorte, para o melhor ou para o pior. Não jogue suas esperanças nisso. Né? Eu posso pensar, não, mas eu tô sendo uma pessoa legal nessa vida, então acho que a minha próxima vida vai ser boa, eu confio. Né? Fazer isso assim, eu confio de que a minha próxima vida eu vou ter boas condições e tal, mas a gente não sabe como é o karma humano também, o karma global. A gente está tendo uma pandemia agora, sabe, sei lá como vai estar o karma humano
no século 22, no século 23, o que vai estar acontecendo com o mundo? As coisas que vão acontecer com o mundo. Ainda tem muita coisa para acontecer. Então, não é bom ficar contando muito com viradas de sorte do samsara, nem pensando em viradas de sorte em vidas futuras. Como muitas tradições reencarnacionistas, né, às vezes enfatizam muito essa ideia de que na minha próxima vida tudo vai ser necessariamente melhor, porque eu estaria numa evolução linear, mas no budismo isso não faz sentido. E assim como na própria vida atual. Né? Eu posso ficar jogando na Mega Sena sempre e uma hora eu posso até ganhar, mas eu não posso contar com isso para o meu sustento. Reflita até que se familiarize com esse pensamento. Continuamente medite sobre isso. Então, continuamente medite sobre tudo isso aqui que a gente viu. Sobre esse sofrimento que permanece vida após vida, mesmo buscando os prazeres e as mesmas sensações prazerosas vida após vida. Reflita até que lembra, esse familiarizar é interessante, né? Lembra que no capítulo sobre meditação, que a gente leu já há algum tempinho, o Tsongkhapa fala que meditar é familiarizar a mente. A meditação é basicamente isso. A gente tranquiliza a mente por meio de shamatha, e aí pratica vipassana, que é a meditação analítica, para familiarizar a mente com o objeto da meditação. E para transformar a mente, como eu falei, para que a gente familiarize não só, mas aí não é só familiarizar o nosso consciente, mas familiarizar também as camadas mais profundas da nossa mente. Aí que vão entrar também os mantras, as visualizações, porque tudo isso, essas camadas mais profundas da nossa mente, do nosso contínuo mental, elas também estão ligadas com que algo que no budismo a gente chama o nosso corpo sutil. Então, toda a energia que passa pelos canais, os meridianos, os nossos chakras, tudo isso também está relacionado com a nossa mente. Os nossos estados mentais vão afetar o funcionamento dessas energias dentro de nós. Vão afetar o fluxo do prana dentro de nós. O sofrimento de deixar os corpos de lado repetidamente. Cada um de nós já deixou de lado uma pilha de ossos maior que o Monte Meru. Aqui carta um amigo do Nagarjuna. O Monte Meru ele é como o Olimpo dos indianos. Então seria um monte muito alto, uma montanha sagrada. E a gente imagina uma montanha altíssima nos Himalaias. Imagina uma pilha de ossos maior do que o Monte Meru, maior do que essa montanha. Não é nem mesmo possível localizar quem teria sido a primeira mãe de um ser numa linha sucessiva de renascimentos, dados incontáveis renascimentos. Né? O budismo não trabalha com Adão e Eva. Os gnósticos trabalham, mas também não no sentido que o cristianismo, que as religiões abraâmicas, em suas versões ortodoxas, criaram, né? Nesse sentido literal de que realmente houve um primeiro homem e uma primeira mulher e tal. Não, o budismo não dá para localizar onde foi que isso começou. E certamente não começou com só um casal. Né? Isso começou com uma multiplicidade de seres. Então, não é possível localizar quem teria sido a primeira mãe de um ser numa linha sucessiva de renascimentos, dados incontáveis renascimentos. Só é dito em textos budistas que um dos poderes típicos de um Buda é conseguir relembrar todas as vidas. Não se pode ver a causa de um único efeito sequer, né? A gente está aqui experienciando e a gente pode inventar, projetar. Muitos efeitos a gente percebe nessa vida, né? Como nós conversamos sobre o capítulo acerca do karma, muitas coisas a gente percebe. Aquele karma mais imediato, né? Eu fiz uma coisa e logo depois provoquei uma pessoa e logo depois ela foi lá e me deu uma lição. Então, claro, tem coisas que a gente consegue perceber, mas tem coisas que a gente não vai conseguir perceber. E a gente pode até conjecturar bastante, pode falar, eu tenho tal doença porque numa vida passada eu fiz tal coisa, mas isso é só conjectura. Então, realmente, é como o ensinamento budista fala, né? Vamos observar a nossa vida atual, ao invés de se preocupar tanto em pensar nas nossas vidas passadas e tentar transformar a nossa vida atual da melhor forma possível.
porque a gente sabe que a gente vai ter que renascer depois. E essa é a grande questão. Então, temos incontáveis renascimentos, não se pode ver a causa de um único efeito sequer, tendo em vista quão vastos são as causas de mesmo um único efeito. Muitas causas. E as duas pessoas experienciando situações parecidas, elas não estão experienciando pela mesma causa. É outra questão importante da gente ver aqui também. Por exemplo, duas pessoas tendo a mesma doença, não quer dizer que o que causou aquela doença nelas, né, se foi alguma questão de uma vida passada, foi o mesmo motivo. Assim como na vida atual também. Né? Duas pessoas podem ter câncer de pulmão, mas uma pessoa pode ter câncer de pulmão porque fumou bastante, outra pessoa pode ter câncer de pulmão simplesmente por uma questão genética, por uma predisposição genética. Então, a gente vê aqui que mesmo se a gente for pensar em causas mais próximas, né, que ainda assim não é aquela causa kármica mais profunda, mas em causas mais próximas, ainda assim as causas nem sempre vão ser iguais, mesmo que os efeitos sejam semelhantes, similares. Não se pode ver a causa de um único efeito sequer, tendo em vista quão vastas são as causas de mesmo um único efeito. Quem não ficaria assustado? Que já que não tem um manual para dizer, se eu fizer tal coisa, necessariamente tal coisa vai acontecer, né? Não é um 2 mais 2 igual a 4. A gente está além dessa lógica simples, né? De uma lógica mais... de uma mecânica mais simples, digamos assim, quando a gente lida com o karma. Porque o karma está ligado também a shunyata, está ligado à esfera do vazio, está ligado à interdependência de todas as coisas. Nosso karma ele é individual, mas também não é individual. Então, há toda uma rede de complicações aqui, por isso que é muito difícil eu conseguir avaliar as coisas. E por isso que isso pode ser um pouco assustador também. É correto cultivar um senso de desencanto, é uma conduta correspondente uma vez que nos encontramos numa densa floresta de ignorância, cujos limites não podem ser mensurados. Aqui é um texto de Chandrakirti, que foi um importante budista madhyamika, né, muito querido por Tsongkhapa cita muito Chandrakirti. Então, é importante que a gente desenvolva o senso de desencanto em relação ao samsara e uma conduta correspondente com isso. O que é uma conduta correspondente com isso? É uma conduta que tenha renúncia, que tenha desapego, que tenha vairagya e que tenha shila, que tenha harmonia com o dharma, que tenha harmonia de pensamento, palavra e ação com a prática, com os preceitos, os princípios do dharma. Porque nós estamos nessa floresta da ignorância, e a gente não consegue mensurar os limites dessa floresta. Né? Ela não acaba. E as árvores são muito altas também. E tem o sofrimento de quedas repetidas. Então, além do sofrimento, além da gente renascer sucessivamente, tem as várias quedas repetidas. Tendo se tornado Indra, aqui é um sentido mais metafórico, né? Indra é uma deidade muito comum na Índia antiga, no hinduísmo atual também, no budismo hoje em dia nem tanto, mas a gente vê esses budistas que mencionam Indra e outras deidades hindus, tendo se tornado Indra digno das honras do mundo, ou seja, tendo se tornado alguém que era tão digno de adoração pelas pessoas como Indra é digno de adoração pelos brahmanes. Você cairá novamente devido ao karma passado, porque o karma positivo se esgota e o karma negativo está ali. Né? Enquanto a gente estiver preso ao samsara, a gente vai praticar boas ações, mas a gente não pode se iludir, porque a gente também vai praticar más ações. Mesmo após se tornar um monarca universal, você se tornará novamente um escravo de outros seres do samsara. Então, aquela pessoa que pode ter sido um monarca universal, um grande rei, né? O monarca universal aqui na linguagem mais mundana da Índia antiga seria um grande rei que unificaria todos os impérios, todos os vários reinos da Índia num grande império. Né? Um exemplo que a gente tem é Ashoka, que espalhou o Buda Dharma, espalhou o budismo não só pela Índia, mas por vários outros territórios da Ásia Central, indo além da Ásia, chegando na Europa, chegando no Mediterrâneo, né? Melhor dizendo, chegando na África. Então, mesmo uma pessoa que pode ter sido um grande rei, um grande monarca, um grande governante, uma pessoa que teve fama e honrarias,
numa vida futura, a depender do karma dela e a depender também do que ela fez, né, nessa vida, enquanto ela era um grande rei com muitas honrarias, ela pode se tornar escravo de outros seres no samsara em vidas futuras, né? Ela pode pagar o preço por isso. O sofrimento de estar sozinho. Você nasce sozinho, você morre sozinho. Outros podem partilhar do seu sofrimento. De que serve se deixar deter por entes queridos? Então a gente tem o sofrimento das quedas repetidas, né? De que e a gente pode pensar até na nossa via espiritual mesmo, né? Como que a gente vê em textos teosóficos, que nessa via do ocultismo é sempre um caminho de tentativa e erro. Os Mahatmas sempre falam, tente. Mas muitos erram mesmo. E vão errar, e vão cair. E às vezes vai ter que tentar numa próxima vida, ou vai ter uma vida sempre permeada de altos e baixos, né? Eu caio, eu me levanto, e eu caio, e fico meio bambo, e tento me reerguer. E já no caso, então, esse sofrimento que a gente tem também no caminho espiritual, na busca espiritual, enquanto a gente está sendo testado, tentando se transformar os nossos kleshas, avaranas, a ignorância, a apego, a aversão e as outras emoções perturbadoras, as outras emoções aflitivas, elas também continuam lá tentando tomar conta de nós. Né? Essa guerra interna que nós estamos, e às vezes a gente pode ficar ferido nessa guerra e pode ter que baixar a guarda, pode ter que se retirar, esperar um tempo para depois voltar de novo ao campo de batalha. Então, tem esse tipo de sofrimento também em relação às várias quedas. E já o sofrimento de estar sozinho, né? Isso também tem um pouco a ver também com o nosso caminho espiritual, por mais que a gente busque grupos, etc. E, claro, nascendo oculto, no Dharma, é importante encontrar grupos idôneos. A gente não aprende nada sozinho, é importante ter mestres, é importante ter uma linhagem, é importante ter gurus. Mas esses gurus e os grupos, eles só servem para nos apontar o caminho. Eles servem para que a gente ajude a fazer o nosso trabalho, para que a gente sirva os outros, aprenda a servir os outros, né? Possa ajudar os outros. Mas o caminho, ele é individual também. Nós estamos sozinhos também, né? Como tudo na vida, de certa forma. A gente depende dos outros, mas a gente também está sozinho. Tem sempre esses dois lados. Assim como o nascimento, a gente depende de pai e mãe, depende de uma família, etc. Mas a gente está sozinho, né? Nós estamos na separatividade, temos esse corpo aqui que nos dá esse senso de separatividade, temos uma mente que está permeada pela energia de avidya, pela energia de um eu separado, pela noção de um eu separado. Então há uma solidão aqui, uma solidão que é inevitável. Isso não quer dizer que a gente tem que se isolar das outras pessoas, muito pelo contrário. Mas a gente tem que entender que esse estar sozinho é que a gente tem uma responsabilidade para com nós mesmos. Então você nasce sozinho, você morre sozinho. Né? Na hora da morte também, como os textos sempre falam, ninguém vai poder nos conduzir até lá. É um processo nosso. A gente vai... É um processo nosso de acordo com o nosso karma. Né? Não vai ter nenhum outro ente querido, né? Podem sentir esse sofrimento, né? Ou melhor, podem compartilhar desse sofrimento, podem se comiserar, podem ter simpatia, mas é só um sentimento. Eles não vão passar por esse processo. Cada um vai ter que passar pelo seu próprio processo de morte, de envelhecimento, de renascimento. Então, de que serve se deixar deter por entes queridos, né? Aqui é mais... Eu imagino também porque na Índia antiga, bom, sou capaz de estar no Tibete, né? Mas no Tibete também, muitas vezes a questão da família e do clã era muito importante, né? A gente não no sentido de vou abandonar pessoas pelas quais eu sou responsável ou vou deixar meus entes queridos de lado, não, mas é no sentido de não ter um apego em relação à posição familiar, né? De não deixar de praticar o Dharma, porque não deixar de me dedicar ao Dharma, porque eu tenho uma posição na família, no clã, etc., que possa me impedir de fazer isso.